prática, né? Eu costumo sempre dizer que conhecimento, aprendizado sem prática, o conhecimento vira teia de aranha. Então, meu convite é que você possa, né, a partir do que for falado aqui nessa live, né, possa repercutir na sua vida, não só na sua vida, mas também, né, em relação às pessoas que estão ao seu redor também. Então, assim, estamos indo para a 31ª semana, se eu não me engano, em termos de contagem. O circuito, né? O circuito foi criado no intuito de poder levar uma forma, um canal, para que eu possa contribuir de alguma forma, né, diante da questão da pandemia, da questão das pessoas de forma geral. Sempre existe alguém que precisa, né, ouvir um conhecimento e poder se orientar na vida de alguma forma. Então, esse é o convite. E nessa noite, né, a live vem em relação ao filme Todo Poderoso. Eu vou estar falando um pouco, né, desse filme, os conceitos que pode estar por trás fazendo essa analogia, né, trazendo o conceito do coaching integral sistêmico e fazendo essa relação com o filme também, só que outros aspectos também. É um filme que ele não é religioso, fala de Deus, e também não é um filme que agride, vamos dizer assim, a imagem de quem tem uma religião. Então, para todas essas duas vertentes, é interessante a gente está falando sobre ele. É uma comédia, ele foi lançado em 2003, e o personagem é um jornalista. Ele é um jornalista, repórter, onde ele se dedica muito, ou então ele tem um objetivo maior, é a questão profissional, e ele também é casado, na verdade casado, né, entre aspas, ele tem um relacionamento estável, onde essa esposa ela se dedica a esse relacionamento, e da parte dele, ele se dedica muito à parte profissional. E na parte profissional, o que acontece? Ele acaba deixando um pouco, né, esse relacionamento em parte de lado, e dentro do trabalho, na visão dele, ele está, vamos dizer assim, um pouco insatisfeito, porque a maneira dele falar, ou então talvez as reportagens na visão dele, ele é um pouco mais, tem um jeito cômico de ser. A princípio ele acha ruim, né, porque as pessoas talvez não levem muito ele a sério, e dentro de uma carreira que ele tem, ou que ele busca, é ser âncora de um jornal, de um noticiário. Então, baseado nessa questão desse objetivo que ele tinha, na visão dele, achava que ele as pessoas ou a empresa não dava oportunidade para ele, só dava reportagem para ele de pequenas, sem muita relevância. Então chegou ao ponto que ele queria realmente se destacar, só que além de não ter esse cargo de destaque, ele estava ao nível de tanta insatisfação que ele começava a reclamar, a se colocar como vítima, né, em algumas coisas. Pela situação da vida dele, ele começava a culpar a Deus. Martinha, seja bem-vinda. Então ele tinha ele exercia esse papel, ele se colocava nesse papel. Ioná, seja bem-vinda. Então, de vítima, ele culpava a Deus, culpava os outros, né? A mulher, né,
dele, disposta a ajudar, a apoiar. Só que ele estava tão focado na questão profissional e nessa insatisfação que acabava de uma certa forma, né, machucava um pouco essa companheira dele. E aí é importante a gente ressaltar nesse filme que ele tem um excesso de preocupação com ele mesmo. Então ele acaba não vendo as pequenas coisas. E algumas vezes até essa companheira tinha algumas pequenas coisas que, né, era legal que ele olhasse, mas ele estava muito focado nele. Então, assim, primeiro ponto que eu vejo desse filme, e eu vejo que talvez muitos de nós também nos colocamos nessa posição de culpar as outras pessoas por uma situação que está acontecendo na nossa vida. Às vezes, dependendo da gravidade, a gente até questiona a Deus: por que está acontecendo isso comigo, Deus? Então esse questionamento, nesse filme, fica muito evidente nessa parte. Então, e tem uma coisa bem interessante nesse filme, essa coisa dessa relação, né? Eu falei no início da live, esse filme não é um filme religioso, tá? E também não é um filme que agride, né, quem é religioso. Ele tem uma mensagem muito bacana no intuito de ter esse momento, né? Cada um vai chamar da forma que melhor, né? Poder superior, Deus, enfim. Então, assim, essa relação, né, nesse filme, ele enfatiza muito essa questão do culpar, né? Então, assim, dentro desse filme, um aprendizado que a gente pode enfatizar aqui é o agradecimento, né? O personagem principal, que é feito por Jim Carrey, ele está numa posição de reclamação o tempo todo. Então, quanto mais reclamação você mais coisas negativas vai acontecer, porque se a gente for reparar o significado da palavra é reclamar, ou seja, clamar mais uma vez, repetida vezes. Então, assim, ele enfatiza o clamar, só que de forma negativa. Então, aquilo que é negativo, ele reclama várias vezes. Então, é importante que a gente saiba, né, porque pegando a parte da neurociência, e se a gente pratica hábitos positivos, se a gente pratica a questão do agradecimento, a gratidão, ele influencia em várias partes da nossa vida. A gratidão, principalmente, né, a questão da prosperidade de forma geral, em várias áreas da nossa vida. Então, você estar bem, em harmonia, principalmente consigo, né? A gratidão leva você a estar satisfeito com o que já tem. Então, essa gratidão faz com que você acabe conquistando mais coisas. Olha como o que você tem. Você usa o que você tem. Mais possibilidades você tem de ter mais coisas. E nessa satisfação, e nessa aceitação, você começa a usufruir do que você já tem. Quando você está insatisfeito, você olha mais para o que você não tem do que pelo que você tem. E aí essa é a diferença, né, uma pessoa que reclama. E dentro disso, o conceito, né, que a gente trabalha muito na parte do coaching integral sistêmico, é a questão do conceito de autorresponsabilidade. Então, a questão do filme mostra uma pessoa que reclama, uma pessoa que culpa os outros. Então, dentro dessa vertente de mudança da situação, não tem como eu não falar da autorresponsabilidade. É imprescindível, você que quer mudar a sua vida, você precisa se sentir responsável pela vida que você está levando, pelo resultado que você está tendo. Talvez, se você não está satisfeito no seu casamento,
na questão da sua vida profissional, na parte talvez social. Se você não está satisfeito, saiba que você é responsável. Mas o índice, a gente está em plena pandemia. Isso eu não tinha controle. Ok, você não tem controle, mas você tem um comando da sua vida. Você é responsável pelo que você sente, você é responsável pelos pensamentos que você tem. A escolha, né, se você foca mais na solução ou se você foca mais no problema. Isso é de sua responsabilidade. Você pode não ter controle, mas você tem um comando dos seus sentimentos, das suas emoções, de gerir as suas emoções. Aí entra a questão da inteligência emocional, que no início do filme ali, o personagem principal, ele não tinha, né, e ainda afetava as outras pessoas. Então chegou ao ponto que ele perdeu o controle, né, emocional, e ao vivo ele falou um bocado de besteira. Com isso levou a ele ser demitido desse trabalho, né? Ele, jornalista, repórter, estava querendo uma posição maior de âncora no jornal, e naquele momento ele foi demitido. E ali nesse ponto, já que era o ponto que ele mais queria e foi tirado, ele falou, meu Deus, agora... Aí começou a falar, a ofender a Deus, e às vezes a gente pode chegar, tem pessoas que chegam a esse ponto também. Então, assim, é importante que a gente mantenha essa coisa da autorresponsabilidade, gerir as emoções, porque se a coisa não está boa, se você não faz isso, gerir as emoções, a tendência a coisa é piorar, você puxar mais coisas que não vão caminhar. Então, assim, esse filme nos dá a lição da importância de agradecer, né, a questão do conceito da autorresponsabilidade, e inclusive eu vou estar falando aqui quais são as 6 leis da autorresponsabilidade, para a gente frisar bem essa coisa, o quanto é importante a gente ser autorresponsável pela nossa vida. Então a primeira lei, ela fala o seguinte: se é para criticar, cale-se. A crítica, ela não constrói, ela não edifica o outro. Então, você tem uma posição de criticar o outro, você cria uma resistência ao outro, de alguma forma. Tem algumas pessoas que falam de crítica construtiva. Eu, particularmente, eu não vejo, né? Crítica é crítica. Você pode até sugestionar. Você pode criar alternativa, falar para a pessoa soluções alternativas de talvez qual seria talvez o melhor caminho ou a melhor forma. Mas lembrando, no momento que eu falo, é aquilo que é uma visão para mim. Talvez não funcione para a pessoa, mas é uma coisa de antemão. Andréa, também seja bem-vinda. Então, assim, é importante que a gente tenha essa flexibilidade. Eu posso até falar para o outro, né, e aquilo funcionar ou não, mas não como um dono da verdade em relação àquilo. Então, essa é a primeira lei da autorresponsabilidade, né? Se for criticar, cale-se. A segunda lei, ela fala o seguinte: se é para reclamar, né, dê sugestão. Como eu falei, é melhor você dar uma sugestão em relação àquilo do que reclamar. Uma pessoa que reclama, eu comparo a um termômetro, né? O termômetro ele indica, né, a temperatura, né? Vamos dizer que uma pessoa está com febre, só que ele não resolve. O que vai resolver talvez tomar algum remédio ou então levar a pessoa para algum lugar. Mas o termômetro ele só avisa. Mas quem é que vai fazer alguma coisa, né? Ou as pessoas envolvidas ou a própria pessoa. Então é importante que a gente dê a sugestão. A terceira lei em relação à autorresponsabilidade é se é para buscar culpados, busque a solução. Então é importante que a gente ressaltar isso. No filme, ele culpa muito, culpa a Deus, culpa as outras pessoas, culpa ao chefe por não
não dá oportunidade para ele. O colega, né, chega quase uma inveja, né, pelo o colega estar exercendo o local, né, uma profissão que ele queria estar ali, né, um cargo, e ele não está exercendo aqui naquele momento. Então, esse reclamar e buscar culpados é o que a gente mostra no filme. Quarto, se é para você se fazer de vítima, faça de vencedor. Então, também da mesma forma, o filme mostra a questão de ele se colocar como vítima. Então, em vez disso, se coloque como vencedor. A quinta lei da autorresponsabilidade se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Quanto mais você justifica, quanto mais você talvez esconde o seu erro, menos chance, né, de você corrigir, porque quanto mais você erra, mais você cresce, mais você avança. Então é importante que a gente erre, né, a gente é ser humano, que a gente aceite isso. E a sexta e última lei da autorresponsabilidade se é para julgar as pessoas, julgue apenas atitudes e comportamentos. É diferente de falar assim, fulano, você é isso, você é atrasado, você enfim, você o que ele está fazendo, Mônica, seja bem-vinda, o que ele está fazendo é algo pontual, algo momentâneo. Se ele se atrasou, é algo momentâneo. Possa ser que tenha uma frequência grande naquilo. Mas eu não posso julgar a pessoa. Porque quanto mais eu julgo, mais eu acabo prendendo essa pessoa nessa imagem que eu crio sobre ela. Então, é importante que eu possa, de fato, só falar da atitude, do comportamento dela. E é importante, né, uma frase que eu gosto muito, que chega a ter consciência da sua ignorância. Então, o que em muitos casos, em muitas situações da nossa vida, a ignorância de conhecimento faz com que a gente acabe não conseguindo, não avançando em certas situações da nossa vida. Então, o conhecimento dá à luz, a gente consegue ver o nosso comportamento, né? Talvez aonde a gente está errando. E quando a gente olha para isso e a gente tem essa oportunidade de aprender e fazer, né, de uma forma melhor, que dê mais resultado, né? Essa consciência é importante. E dentro dessa questão dentro do filme, ele tem o poder, o Deus dá o poder, né? Dá o poder que Deus tem para ele. E ele se sente poderoso. E aí nessa hora, o que me faz lembrar, né? Que é a questão do Deus nos criou a imagem e semelhança dele, tá? Eu falo isso independente de religião, tá? E isso quer dizer o quê? Que eu tenho um poder. E nesse filme mostra isso. E no momento que ele percebe, ele sente que tem um poder, a autoconfiança dele aumenta. Bem que dentro do filme, ele quer resolver os próprios problemas. Primeiro, existe um estado de ego aí, a princípio, muito grande. Ao decorrer do filme, isso vai sendo trabalhado. Mas ele visa muito, né, as questões dele. E ao tempo, né, vai passando a questão do filme, ele vai percebendo, apesar da questão de ele ter superpoderes, ele melhora o carro, ele melhora a questão da posição dele no trabalho, ele acaba conseguindo o trabalho que ele tanto quis. E dentro disso, o que acontece? Ele percebe, ou então com a ajuda de Deus naquele diálogo, ele começa a perceber que ele não poderia só olhar para si.
Isso me lembra também duas coisas que eu carrego comigo, a questão do crescer e contribuir. É preciso que eu cresça e contribua para as outras pessoas, as pessoas ao meu redor, para que elas realmente, com isso, há uma troca, né? Quando eu digo troca, no sentido de compartilhar, é isso que faz a gente crescer, que a gente se expanda cada vez mais. Então, assim, ele começa a perceber que existe essa outra vertente, e que não é só ele ter só em relação ao desejo, suprir os desejos dele, que as pessoas também. E nesse filme a gente descobre também outro aprendizado, é que a gente não sabe bem o que a gente quer em alguns momentos da nossa vida. Esse filme mostra que ele tinha o poder de conceder os desejos, né, das pessoas. E no momento que ele concede isso de forma descontrolada, há um caos. Então, assim, eu olhando isso, por isso que talvez seja importante alguns desafios na nossa vida, até para poder, de fato, a gente saber até que ponto a gente quer aquilo. Então, que esses desafios que se tornem força para a gente e realmente cada vez mais certezas para aquilo que a gente quer. Porque se não for realmente, a gente tende talvez a desistir, enfim. E dentro disso, qual é o ponto também? Outro aprendizado desse filme, que o quanto a gente fica preso ao passado. O quanto a gente fica preso ao passado, né? Se martirizando, se vitimizando. Então é importante que eu saia dessa posição, ou então libere esse passado para poder vivenciar esse presente e, consequentemente, esse futuro de uma melhor forma possível. E não nesse filme também, ele fica, o personagem principal fica ali naquela situação, remoendo aquilo, e a esposa, a mulher, a companheira está ali dele, né, as coisas simples, que é a questão de organizar fotos, né, a questão de momentos, talvez, momento a dois, enfim. E o que mais essa companheira queria, de fato, era se casar, em termos, todo o procedimento, né, de um casamento. Ela queria fazer isso, só que ele não dava muita bola para isso, ele não deixava isso, ele talvez, não sei se um receio da questão profissional, mas assim, uma outra coisa que é bem importante nesse filme, outro aprendizado, é a questão do milagre, né? Que ele fala assim, você quer um milagre? Deus fala, né, com ele, você quer milagre? Aí ele fala assim, seja um milagre. Seja um milagre na vida das outras pessoas. Noélia, seja bem-vinda. Então, seja um milagre. Nessa parte do filme, a gente busca esse milagre o tempo todo, mas você já se questionou, né? Se você está sendo milagre? Você está sendo milagre na sua vida, na vida das outras pessoas? E aí ele enfatiza que o milagre é uma mãe solteira cuidar de 2 filhos e ainda ter tempo para passear com esses filhos. Ele fala também que milagre é um jovem dizer não para as drogas e também dizer sim para a educação. Então ele tem esse direcionamento em relação à questão do milagre. Então a pergunta que eu lanço para vocês é: se vocês têm sido milagre na vida, na sua vida e na vida das outras pessoas ao redor? Porque dessa forma as coisas começam a acontecer. Porque assim, um outro ponto que o filme traz é a questão que a gente acaba esperando muito, né? Lá no filme representa Deus, mas talvez espera muito do outro, das outras pessoas. Mas parte de você, mudança, algumas coisas acontecerem na sua vida. Então assim, aí entra também, né, como eu falei,
o conceito da autorresponsabilidade. Se você de fato quer mudar alguma coisa, quer que ver as coisas acontecerem, faça algo, né? Seja um milagre. Então assim, e ele fala também uma passagem dentro do filme que não importa o quanto você suje algo, sempre dá para limpar. Então, talvez você ache que errou demais, errou, e não é o fim do mundo. Como eu falei, todo mundo pode errar. Nós somos seres humanos. Na verdade, a gente foi feito para errar, né? E a busca da melhora, que ao meu ver, que seria essa perfeição, né, que a gente tanto busca. O fato não é chegar à perfeição. O fato não é chegar à perfeição, mas essa busca é o que faz toda a diferença. Então é importante que a gente possa ter esse olhar, né, que a gente vai errar, né? O fato, a gente está sempre se melhorando, está sempre crescendo, né? E sempre esse olhar para nós, para conosco e também para as outras pessoas, que o filme também mostra isso. E às vezes é nas pequenas, nas sutilezas que está a grande questão da vida. Então aí meia-noite chegando, ó. Então o Jefferson, seja bem-vindo. Então assim, é importante que a gente tenha esse olhar, né? Aceitar que a gente vai errar, não ficar se lamentando, não ficar se culpando, ou culpando a Deus, culpando. São processos da nossa vida. É importante que a gente tenha esse olhar para que aquele fato passe logo, porque senão algo que seria de dias, de meses, você acaba prolongando, e toda vez que eu prolongo um fato que não foi muito positivo, eu entro em um sofrimento, e essa não é a ideia da vida. Então assim, Ângela, seja bem-vinda. Então é importante que a gente possa realmente olhar para o que é bom, né, agradecer. Às vezes é um pouco desafiador, mas a gente só tem essa alternativa para que a gente possa passar da melhor forma possível. É importante que a gente faça isso. Então assim, nessa noite, eu não sei se alguém assistiu o filme, eu não sei se alguém quer compartilhar uma visão de vocês, né? Nesse olhar, essa questão, né? Dessa questão de a gente não sabe exatamente bem o que a gente quer, a gente procura, e o primeiro ponto para a gente poder saber exatamente o que a gente quer é a gente ter esse processo de autoconhecimento, né? Esse mergulhar para dentro para poder, de fato, direcionar os objetivos, as metas. E dentro desse filme ele mostra também que o poder da oração, tá? O poder da oração, quando ela é feita de coração, quando ela é feita com realmente com devoção, com desprendimento, algo muito bom pode acontecer, né? É algo comprovado cientificamente, que essa questão da oração, não estou dando ênfase à religião, mas o ato, né, de orar, isso já é comprovado. Então, naquele momento no filme, como é bonito essa coisa dessa conexão, o quanto você se entregar, né? O que o filme mostra? Que Deus não olha para o que você está, né, o lugar que você está, não olha como você está vestido, não olha talvez as situações, talvez os erros que você fez, mas assim, ele ama a criatura. Então é importante que a gente possa ter esse olhar, né? esse coração aberto também nesses momentos, né? Talvez de intimidade com Deus, né? Enfatizando que é independente
de religião, tá? Então, assim, né, o Jefferson está falando assim em relação ao filme. O filme foi lançado em 2003. Ele é uma comédia, né? É um filme que retrata essa coisa do poder, né, que a gente tem. Muitas vezes a gente acha, né, que a gente não pode certas coisas, e na verdade a gente pode muita coisa, né, dentro do desafio da nossa vida. Então esse filme traz essa coisa, essa oportunidade de você pensar: se Deus aparecesse para você hoje e desse essa, vamos dizer assim, essa oportunidade de usar esse poder que ele tem, será, primeiro ponto, será que você ia gerir sabedoria? Assim, esse personagem, né, ele é um jornalista, um repórter, e ele está buscando, né, uma ascensão na vida profissional. Só que ele deixa um pouco de lado a parte do companheirismo, né, na questão de homem e mulher, da esposa dele, que ainda não era esposa, é o que ela desejava, e isso cria um desequilíbrio ali. Ele cria uma insatisfação, tanto para ele como para ela, em relação a essa questão da gratidão, né? Dessa questão desse estar aberto para esse poder superior, para Deus, para cada um vai falar do jeito que achar melhor. Então a Mônica falando, pensamos que temos que ser perfeito para falar com Deus. Não, às vezes a questão como eu falei, a gente precisa aceitar que a gente é falho, que a gente erra. Quanto mais a gente aceita isso, mais a gente cresce, mais a gente avança, mais a gente se relaciona melhor com as pessoas. E principalmente conosco. A gente se permite mais, porque talvez quem tenha medo de errar, né, achar que pode ser que seja perfeito, tenha a visão de ser perfeito, né, isso de forma inconsciente, e aí acaba não se arriscando na vida, né, não fazendo as coisas. Então é importante que eu e você possa se permitir errar. Não é um romance não, Jefferson. É uma comédia, e é onde tem essa reflexão aí muito interessante, né? Quem tem a questão religiosa, eu acho bem interessante. Quem também não é, né, tem uma reflexão muito, muito boa. Tem a parte, né, tem uma parte de romance, mas não é a ênfase do filme. Mas no contexto geral, né, uma comédia e com reflexão, lições, né? E aí a Martinha falando, né? Deus nos ensina, em tudo devemos dar graça a Deus, é assim que quer, né? Com certeza. Então, assim, fazendo um resumo de todos os aprendizados, né? Quais foram os aprendizados maiores desse filme? Primeiro, que a gente deve se sentir responsável, né, pela vida que a gente tem levado na nossa vida. Não culpe as outras pessoas ou a Deus, né? Vamos dizer assim, saiba que você é responsável, e você, da mesma forma que é responsável pelo que está acontecendo, talvez não muito legal, você também tem a condição de mudar isso. Saiba disso. O importante é a gente agradecer, largar a reclamação, né? Como eu falei, reclamar, né? Clamar novamente. A Simone, seja bem-vinda, né? Aproveitando esse momento, né? A Simone, por questão de trabalho, ela não pôde estar junto com a gente aqui, e ela combinou, né, uma vez no mês estar junto com a gente para estar compartilhando esses aprendizados. E seja bem-vinda, viu, Simone? Sempre é uma honra, né? Você, né, trazendo os aprendizados sempre, né, com certeza. E muita gente, né, gostou, né, e com certeza, das vezes que você vier, vai ser muito, muito satisfatório para todos nós. Seja bem-vinda. Então, assim, o outro aprendizado, além desse,
é que às vezes as sutilezas da vida, que é o importante, né? As pequenas coisas. Às vezes o personagem ele reclamava muito das transmissões que ele fazia, né? Ou então das oportunidades que ele achava que era pequena, porque parecia besta, né? Porque ele tinha um jeito cômico. Então esse jeito cômico, até ele mesmo ele se via um pouco besta, ou então as outras pessoas, ou na cabeça dele, ele achava que eram pequenas matérias. Só que até o próprio Deus no filme fala que ele tem um dom. Ele tem um dom de fazer as pessoas sorrirem. Ele tem um dom. Então, o aprendizado que a gente pode ter, que cada um de nós temos a questão dos dons. Cada um de vocês, de nós, tem um dom. E o interessante desse filme, que ele acaba aceitando, ele teve a oportunidade de ter um cargo maior na questão do jornalismo, só que ele percebeu que, de fato, o que ele fazia antes, ele se sentia bem, ou ele percebeu que tinha algo bom ali. Então, um dos aprendizados desse filme é essa coisa, nós temos dons. Então, e aí você perguntar, qual o dom que você tem? Qual o dom que você pode contribuir, compartilhar com as outras pessoas? Então, assim, esse filme traz isso. Às vezes a gente está em um cargo, em uma situação na vida que talvez para que a gente realmente faça aquilo. Só que o nosso olhar, talvez negativo, o nosso olhar, talvez de reclamação, não permite que a gente enxergue. A gente está olhando muito para a gente. E a gente acaba perdendo alguns lances da nossa vida por isso. Então é importante que a gente tenha esse olhar, né? O Jefferson, eu tenho experiência bem pessoais que sempre que eu opto por agradecer mesmo, em um momento ruim, o cenário muda. Então é verbalizar e declarar as palavras positivas e que se materializam. É isso aí, Jefferson. Então, assim, se você começar a reclamar, pode ter certeza que vai piorar. Se a coisa não está boa, está ruim, se você começa a reclamar, se colocar como vítima, vai piorar. Então é importante que a gente tenha esse olhar positivo, até por nós, para que a gente possa sair da situação. Olhar para a solução é a melhor alternativa. Então, assim, esses são os aprendizados dessa noite, né? Quem quiser colocar mais aprendizados, aproveitando, né? A gente tem toda a quarta-feira falar, né, desse canal. O canal também do YouTube, né? Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, comenta. Os vídeos são postados dia de segunda, quinta e sábado, né? Toda quarta tem um filme aqui para a gente aprender um pouco mais. E amanhã, dia de quinta-feira também, trazendo um tema bem bacana, que é desemprego, saúde emocional e novas oportunidades. Qual a proposta dessa live de quinta-feira? Que alguém que você conhece está desempregado a partir dessa pandemia, né? Ficou sem possibilidade de trabalho, ou pelo menos você não enxerga. Então, nessa live eu vou estar falando sobre a questão da importância de manter a saúde emocional, a questão de novas oportunidades. O que você pode fazer? O que está em alta nessa pandemia? A era digital é uma possibilidade muito boa para quem quer ter ganhos, né? A questão hoje, né, tem muita oportunidade surgindo na era digital. Muitas empresas colocando vagas para que, de fato, as pessoas venham a trabalhar. Só que essas vagas
precisam estar qualificados com essa nova visão atual. Então é muito importante que você esteja aberto também para aprender esse algo novo. Também é momento de inovação, é um momento de mudança, e eu preciso estar aberto a aprender, estar aberto ao que está acontecendo no momento. Possa ser que no passado algumas coisas funcionavam, mas agora possa ser que não funcione mais, ou nesse momento não funcione. E aí você precisa estar aberto para que você possa realmente ter um dia a dia melhor. E nessa live eu vou trazer alguns temas, algumas possibilidades de trabalho. Então, se você já trabalha, quer uma renda extra, você pode fazer, né, esses trabalhos que eu vou estar colocando na live, e você também pode chamar as outras pessoas. Eu criei um projeto bem bacana, onde dá essa oportunidade de você saber tudo sobre o digital, tudo em relação a finanças. Então, quem faz esse projeto, né, quem participa, realmente está preparado para essa coisa do digital, as oportunidades. São várias oportunidades que você passa a conhecer quem participa desse projeto. Então, assim, quero agradecer imensamente a cada um de vocês, né, parabenizar, poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. E se você não assistiu o filme, né, Todo Poderoso, assistam, que tem essa mensagem bem interessante em relação ao agradecimento. É importante a gente agradecer e manter essa ligação, né, com o poder superior, enfim, ter um momento de oração, que pela ciência já é um poder, né, muito bom que a gente tem. Então, assim, é importante que a gente possa aprender, colocar em prática e a cada dia, né, compartilhar, né? Eu vejo que talvez a gente está numa era onde a obesidade cerebral esteja talvez em alta. O que seria isso? A gente talvez acumula muito conhecimento e a gente tem uma dificuldade, desafiador compartilhar esses conhecimentos. Acaba a gente guardando para a gente. Então é importante que a gente compartilhe. A gente não se sente capaz em compartilhar. Então, dentro do que você vê que é capaz, faça isso, compartilhe. E até isso é bom para você que está pegando os aprendizados, né? No momento que você começa a compartilhar com as outras pessoas, você aprende mais, né? Em nível de leitura, de escutar, quando você compartilha, o percentual é de 70%, 80% de aprendizado. Então é importante que a gente possa compartilhar. Esse foi o aprendizado de hoje, né? Agradecendo. Então, assim, a Martinha falando que está fazendo parte do projeto, né? Está indicando, né? E crescimento. E de fato dá crescimento profissional e pessoal. Então, compartilha. Um forte abraço a cada um de vocês, né? Boa semana e até amanhã, né? Mais uma live para vocês. Um forte abraço, fique com Deus.